tudo bem? No vídeo de hoje eu vou aquarelar essa orquídea, sapatinho de bebê, que lembra muito a minha infância. Minha mãe tem várias orquídeas dessa. Eu vou deixar na descrição do vídeo os materiais para você saber qual que eu estou utilizando, mas é muito importante você usar e extrair o máximo dos seus próprios materiais. Também vou deixar na descrição do vídeo um link para você poder baixar as linhas dessa orquídea, o desenho. Caso você não saiba desenhar, e tá tudo bem. Você pode querer aquarelar e não necessariamente saber desenhar. Você pode fazer o decalque dessa imagem e aí você começar a pintar. Eu uso a aquarela como uma forma de relaxamento e tenho aqui esse canal para registrar todo o meu processo e também compartilhar. Eu começo nessa aquarela misturando o amarelo com o verde para dar esse tom bem suave de amarelo mais esverdeado, quase algo desgastado. E vou fazer a primeira camada. Esse é o fundo dessa orquídea. Essa aquarela ela é bem interessante porque tem várias texturas, né? E é muito importante observar quando você quer uma flor, quais são as texturas dela. Muitas vezes não são só as cores, né, que você vai conseguir representar. Você precisa representar as texturas que essa flor tem. Outra coisa que eu acho importante ressaltar aqui, se você já conhece, né, o canal, os vídeos e me conhece lá do Instagram, sabe que a minha aquarela é uma aquarela mais realista, mas de repente você não me conhece, está chegando aqui a primeira vez, eu gosto de uma aquarela indo para uma quase ilustração botânica, um registro mais fiel da imagem ou da própria flor, né, do objeto ali do lado. Na maioria das vezes eu gosto de imagem porque assim ela tá estática. Quando é flor, ela acaba murchando, né? Às vezes eu encontro uma flor no chão e ela vai murchando ao longo do dia e até eu fazer o desenho e depois a aquarela, ela acaba mudando de aspecto. Então eu gosto mais da imagem, mas sempre tentando trazer algo mais próximo do real. Agora eu começo fazendo a segunda camada, que é um verde um pouquinho com o marrom e também o verde com o amarelo, aonde eu já vou criar essa cor que chama tanta atenção, que tem mais, né? Sempre partindo do princípio da cor mais clara para a mais escura. Então, se você olhar a imagem ali, tem alguns elementos um pouco mais escuros, quase que um vinho magenta ali, um marrom. Então, seria muito mais difícil, na minha opinião, começar do escuro para o claro. Eu vou do claro para o escuro. Agora eu tô fazendo essa mistura de magenta com marrom. Primeiro eu separei ali em duas partes, porque primeiro eu vou deixar ela bem clara. Também indo, mesmo sendo a mesma cor, começando com camadas, do claro para o escuro. Você vê que agora eu peguei um pincel mais fininho para limpar ele, eu limpo ele e venho com a água dissolvendo e tirando, né, as marcações, para ficar algo suave, igual tá ali na imagem. Agora eu já escureço um pouco mais e eu vou começar escurecendo e também dando já algumas leves texturas
Essa flor tem muita textura. Então, algumas pequenas observações de suavizar as bordinhas, são coisas muito simples, mas que faz você realmente ver a imagem como de fato ela é. Agora eu vou representar o branco através do cinza, né? A gente na aquarela sempre usa o próprio fundo branco da imagem. Como aqui é tudo branco, é uma flor branca, eu acabo representando ela com cinza, mas mesmo assim respeitando a luz que essa flor tem. Outra coisa que eu gosto de destacar, que eu sou uma pessoa muito impaciente, muito ansiosa, até por isso que eu faço a aquarela também. Então, às vezes eu quero terminar rápido, o que eu não acho legal, mas para também acelerar esse processo, enquanto um local está molhado, eu vou para outro, que nem agora. Terminei aquela pétala, vou para a parte de cima. E assim eu vou trocando de lugar, né? A partir do momento que eu finalizo. Finalizo aqui, ó, agora eu desci. Então, enquanto tá secando lá em cima, eu vou para outro local. Então, você pode ir pulando e assim você conseguir fazer algo com muita qualidade, porque enquanto você tá em a outra parte está secando e depois você vai trocando. Depois que algumas partes já secaram, a aquarela ela tende a ficar mais clara depois que ela seca. Então, com base nessa informação, depois que ela seca, eu volto. Se não ficou exatamente no tom que eu quero, eu faço mais uma camada. Agora eu vou criar uma textura que ela é muito sutil. Se você olhar na imagem, na parte de baixo onde eu tô fazendo ali, ela é muito sutil.
Eu poderia nem fazê-la, né? Mas quando você treina o seu olhar para ver os pequenos detalhes, isso traz mais realidade à tua aquarela. Então eu crio ali elementos que consigo trazer. Então por isso que eu fiz quase que sutil, né? Deixando a tinta muito clara. Agora eu vou criar uma outra textura, que é a textura de cima da imagem. Aqui tem um ponto bem importante. Diferente de todas as partes que eu fiz até agora, onde tinha muita água, uma concentração muito grande de água na tinta, nessa parte não tem. Nessa parte eu deixo o magenta com o marrom bem concentrado, com pouca água. E assim eu consigo pegar, né, a tinta com o meu pincel e simplesmente dar pinceladas ali, consigo fazer pontinhos. Então se você vê, tem pouquíssima água ali. O pincel também é um pincel menor, estou fazendo stories ali. O pincel é um pincel menor e eu solto a minha mão ao ponto de eu conseguir fazer esses pontinhos bem pequenininhos. Então, se eu quero pontos maiores, eu pego um pincel da Sinuarte, que é um pouquinho maior que esse. Se eu quero esses pontinhos menores, eu solto mais a minha mão e só encosto o meu pincel em cima da tinta. Mas o segredo aqui é a concentração de água, que tem que ser muito pouca para que essa tinta não se espalhe pela folha e só faça marcações, como se fosse uma canetinha. E assim eu consigo criar essas texturas. Então agora eu troquei novamente o pincel, coloquei outro pincel. Aqui eu acelerei o processo, né, para você ver como é que ficou. Eu fiquei realmente horas fazendo esses pontinhos ali, porque eu gosto bastante. Aqui tem um elemento bem interessante de você conseguir visualizar o que está na frente e o que está atrás. Então aqui eu crio esse fundo onde essas duas, vamos dizer, pétalas estão na frente e essa parte do meio está no fundo, né? Quase que de uma sobreposição. Também legal, no caso de flores como essa, onde você vê que tem alguns elementos que estão atrás e outros que estão à frente, você visualizar, né, e conseguir criar um fundo para isso. Com isso, você traz alguns elementos para a parte da frente. O realismo, pintura realista, é para dar a sensação de que algo está saindo, que algo está vivo no papel, né, diferente de uma foto. Sei que algumas pessoas falam, mas pra que isso, né? É só tirar uma foto. Mas é diferente. A ideia de você poder registrar algo que não está vivo ali, né? Mas você conseguiu fazer estar vivo, presente naquele papel. Então, é bem legal. Outra textura, agora, esses filetes, né? Esses fiozinhos aí, bem suave, também é algo que está mostrando da imagem. Então, como eu falei no comecinho, cada parte dessa orquídea tem muitos pontos interessantes, que nem agora eu tô fazendo filetes ao contrário, bem pequenininhos, quase que uma cruz, né, para representar o que eu estou vendo na imagem. Agora eu tô fazendo o outro lado e é legal observar que tem locais que tem luz, então eu não preencho essa parte. A luz que está ali é a própria luz do papel, é o próprio branco do papel.
Agora eu vou para a parte de baixo, que também, né, tem muita textura e muita cor. Essa parte, se você olhar agora, ela tá chapada. Eu preciso criar volume. Toda vez que você quiser criar volume, você escurece as laterais, respeitando a imagem para ver se ela vai estar igual. Mas você escurece as laterais, como se fosse um formato de bola. Aqui deu pra ver mais de pertinho, né, o que eu falei. Então eu fiz linhas e depois eu fui cortando essas linhas para criar a textura que está na foto. Outro elemento legal é esse degradê que vem verde e vai virando outra cor. De novo aqui eu tô voltando pros pontinhos, então a mesma técnica que eu usei ali em cima eu tô usando embaixo. Se você olhar na imagem, contém esses pontinhos, né? Acabei exagerando, porque ali eu coloquei mais, porque eu adoro quando uma flor tem essas texturas de pontinhos. Porém, é legal você sempre observar se é um pincel mais grosso ou um pincel bem fininho, como é esse caso, que a textura, os pontinhos são bem pequenininhos, quase que imperceptíveis. E aqui, novamente, mais um elemento, né, para criar essa profundidade de que essas duas pétalas elas estão por cima e ali tá no fundo, né? Na hora que eu crio esses pontinhos também. Então esses pontinhos, eles estão bem presentes em várias partes dessa orquídea, sapatinho de bebê. Então é legal sempre observar o que tem de sutil nessas flores, para que você sempre consiga criar cada vez mais essa realidade, né, no papel.
E agora que essa parte de baixo já secou, né, eu tô criando mais essa camada, escurecendo ali essas laterais. Então você começa a perceber que começa a dar um volume, né, a criar um volume. E a sentir também que essa parte ali, ó, ela tá bem pra frente mesmo. Aqui eu tô misturando um pouco da mesma cor que a gente já estava utilizando com o preto. Algumas pessoas não gostam de usar preto na aquarela, mas eu gosto. Ou o preto ou se não o marrom, para escurecer um pouco mais, né? Essa escala de cor e criar essa sombra em algumas partes. Agora eu tô usando um pouco do guache. Você vê que eu perdi ali no meio a luz que tem, ó, essa luz. Esse branco que você tá vendo não é, ali eu tô reforçando, né? Esse branco que você tá vendo não é guache, tá? Raramente eu utilizo o meu branco do meu guache. Ali eu tô reforçando um pouco mais, clareando. Em alguns pontos que eu perdi o branco, eu estou trazendo ele de volta. Tá? Com o guache, não com a aquarela, desculpa, eu tava falando do guache, mas não com a aquarela. Esse branco que eu tô utilizando, ele é do guache, então eu tenho uma ampolinha de guache, onde em alguns momentos que eu vejo que eu perdi o branco, eu acabo pegando esse guache, dissolvendo ele com bastante água e trazendo para esses locais que eu preciso, tá? Então também é uma alternativa caso você queira colocar o branco, mas na aquarela a gente sempre usa o fundo do papel. Nesse caso, como eu perdi o fundo, né, e eu acabei passando por cima, não me preocupando, né, para deixar esses pontos de branco, eu prefiro trazer o guache. Tem algumas pessoas que utilizam máscaras, eu não gosto muito da máscara, porque acaba rasgando o papel, mas eu prefiro bastante o guache porque eu consigo quando eu dissolvo com água, eu consigo um fundo bem mais próximo do papel, um branco bem mais próximo do papel. Agora eu tô escurecendo um pouquinho, né, para criar uma sombra e criar também que esse elemento tá atrás dessa parte da frente. Então, quando se trata de uma aquarela mais realista, todos os pequenos detalhes que são julgados como bobo, não é. Eu diria que ela é muito mais... Você tem que ser muito mais detalhista, as coisas pequenininhas que parecem ser muito bobas. Com isso, você consegue trazer realmente algo muito real. Que nem eu observei que o amarelo ali não estava tão forte, e aí eu fiz mais uma camadinha. Então são coisas que você vai o tempo todo observando. Uma dica bem legal é que quando você cansar ou sentir que não está próximo do real, tire uma foto. Tire uma foto e olhe a tua aquarela
com a imagem de referência do lado através de uma foto de celular. Você consegue perceber muito mais a diferença e aonde você pode estar perdendo alguns elementos, onde você pode melhorar. Agora eu vou separar um pouco mais ali com o volume, né? Criando mais um volume. Então você vê na imagem de referência que eu tenho algo bem mais escuro ali em cima, quase que uma sombra. Então eu crio esse elemento também ali através do cinza, porque o branco já é, né, o próprio branco do papel. E agora eu vou finalizando aqui, criando um pouquinho mais de sombra nessa parte, trabalhando mais essa parte do fundo, né? Criar um elemento que ela está no fundo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever, de curtir e de conversar comigo lá no Instagram sobre a aquarela. E essa flor realmente ela tem muitos elementos que pode te trazer vários aprendizados com relação à técnica de aquarela e também com relação às texturas. E eu vou finalizando por aqui, fazendo mais pontinhos, porque ainda tem, se você olhar na imagem de referência, algumas partes que ainda precisam desses pontinhos e trazem muito mais realidade, né, do realismo para essa aquarela. Então, tchau, tchau! Até o próximo vídeo.